dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbios capítulo 31. Nós faremos a leitura dos versos 10 ao 31. Provérbios 31, versos 10 ao 31. Vou fazer essa leitura. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Que possamos nos espelhar nessa mulher virtuosa, que é uma referência para toda mulher cristã. Que possamos buscar verdadeiramente sabedoria. Porque isso é algo a que devemos dedicar com carinho e determinação. Provérbios 4, 7 diz que o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Deus abençoe a toda mulher e mãe da Capela Presbiteriana e todas as mães espalhadas nesse mundo que o Senhor fez. Vamos todos agora cantar o hino 397. É grande o bem que não mantém
coração, bendiz ao Criador. É grande o bem, que na alma tem quem pode alguém chamar de irmão. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pelo dia, pela vida, pela salvação preciosa em Cristo Jesus. Damos graças porque a tua misericórdia, meu Deus, renovou em nossas vidas nesta manhã. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu grande amor, pelas bênçãos recebidas do Senhor, meu Deus, pela preciosidade, meu Deus, da salvação em Cristo Jesus. E pelo que o teu grande amor, Pai, porque o Senhor se compadece de nós, porque o Senhor, Pai, nos perdoa e porque o Senhor nos permite, meu Deus, que nesta manhã nós nos reunimos, Senhor, para ouvir da tua palavra, para mesmo, Pai, que de uma maneira tão diferente ouvirmos, aprendermos do Senhor, Pai. O Senhor conhece cada vida, Pai, que está nesta hora reunida em torno do Senhor, que o Senhor aceite este ajuntamento, meu Deus, mesmo que virtualmente, que o Senhor aceite esta adoração, este louvor aqui prestado, meu Deus, aceite cada vida, que o Senhor abençoe, meu Deus, as mães da capela, que o Senhor abençoe a cada vida, que o Senhor aceite a cada vida, meu Deus. Nós fazemos, Senhor, tudo aquilo que é, Senhor, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, com as nossas vidas, com as nossas ações, meu Deus. Aceite, meu Deus, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, meu Deus. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Ó, meu Pai, seja, Senhor, compassivo para com as nossas vidas, meu Deus. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia da tua igreja, meu Deus. Abençoe, Senhor, aquele que irá trazer a palavra aqui nesta manhã, meu Deus. Separa com ele, fale através da vida dele, que o teu Santo Espírito esteja o abençoando, meu Deus, falando, meu Deus, através do seu coração, meu Deus. Fale as nossas vidas, edifica, Senhor, as nossas vidas através do ensino desta manhã. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero ainda deixar alguns avisos, que os irmãos estejam acessando o canal do YouTube para estar vendo a homenagem que as crianças fizeram às mães, e também homenageando as mães, e também que estejam logo à noite também às 19h30, em que teremos o culto, também transmitido pelo Instagram e pelo YouTube. E na quarta-feira também, às 20h, nós temos o nosso estudo bíblico, os ensinos de Jesus. E no sábado, às 19h30 também, pelo Zoom, é sempre colocado no WhatsApp. E os irmãos que quiserem também participar da reunião dos jovens e adolescentes, também é colocado o link. E nós queremos também parabenizar os aniversariantes da semana. Hoje a Sara Silva, amanhã dia 12 Orlando, dia 13 o Isaac Ramos e a Luísa Sayum, dia 15 a Elizabeth Rodrigues e a Caris Cambuí e a Laura Migliavaca, e dia 16 aniversário do presbítero, aniversário de casamento do presbítero Romes e da Simone. Deus esteja abençoando a cada um. Agora nós teremos aqui o presbítero Jorge Júnior, que irá ministrar a aula para nós. Cumprimento os irmãos na graça e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Pegue sua Bíblia, tenha sempre à mão
nós vamos consultá-la ao longo de toda a mensagem, e eu gostaria que os irmãos nesse momento abrissem no capítulo 1 da carta à igreja de Colossos, Colossenses 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 20. Eu vou me deter um pouco mais nos versículos 17 a 20, mas faremos a leitura a partir do versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: Ele, e aqui se refere a Jesus Cristo, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar. Nosso amado Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia especial em que nós celebramos as mães, e nós clamamos ao Senhor que sejas gracioso para com cada uma delas, trazendo bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus lares. E também, ó Deus, nesse momento nós clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Nós estamos diante da Tua palavra e nós carecemos de entendimento e discernimento da Tua vontade. Por isso, Pai, vem saciar a nossa necessidade, nos concedendo entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que possamos aprender e aplicar nas nossas vidas aquilo que dá testemunho do poder regenerador do Teu Santo Espírito e que glorifica ao Senhor. É a nossa oração no nome santo do Teu Filho Jesus. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, do qual nós conhecemos tão pouco, pela grandiosidade da sua imensidão, da sua complexidade, esse mundo reflete, acima de tudo, a grandeza de Deus, assim como a sua sabedoria, a sua majestade. Nós vemos Deus como Criador, ou seja, Deus é a causa primeira e suficiente de tudo que existe. Assim, quando nós olhamos para o próprio ato da criação, vemos que ele serve de base para a nossa defesa da dignidade humana, do valor da vida e da preservação do meio ambiente. Mas, infelizmente, o que nós temos visto é uma crescente perda desses valores. Nós vemos uma busca desenfreada pelo poder, interesses econômicos que passam por cima de qualquer coisa, uma falta de critério no uso dos recursos naturais, e isso expõe todos os elementos da criação de Deus, incluindo o ser humano, a uma degradação acentuada, autodestrutiva. E de maneira muito sucinta, a título de introdução para o nosso estudo, eu queria relembrar alguns fatos históricos. O livro de Gênesis diz que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, perfeitos, santos, puros, e que Deus fez um pacto com eles. Num determinado momento, os primeiros seres humanos, eles desobedeceram a Deus e houve a quebra, portanto, desse pacto. Houve então, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, uma queda daquele estado natural, original, de perfeição em que nós, seres humanos, fomos criados. Como consequência do pecado original, os seres humanos foram
separados de Deus. Passaram a experimentar por conta disso angústia, medo, enfim, um vazio de Deus. Eles passaram a experimentar o que nós chamamos de estado de morte espiritual. Mas não somente se separaram de Deus, mas também perderam a santidade na comunhão para com seus semelhantes. Surge então a violência, o ódio, a guerra, inveja, busca pelo poder, o desejo muitas vezes de humilhar, de oprimir o próprio semelhante. E também perdemos a nossa capacidade de zelar bem do jardim, ou de forma adequada, ou seja, houve a corrupção na relação do homem com a natureza também, causando essa exploração inadequada, desenfreada dos recursos naturais, a destruição do meio ambiente. O homem se torna o predador maior dentre todas as espécies. E aí a gente olha num momento desse de pandemia, e assim como em outras ocasiões em que as guerras e catástrofes de um modo geral assolam a humanidade, e nós nos damos conta daquilo que a queda desde o Éden promoveu, e isso numa escala universal, acometendo toda a criação de um mal de proporções inimagináveis. A queda explica o caos. A queda explica o caos moral, espiritual, material que existe em todo o mundo. Porém, ao lado deste conceito, nós precisamos sempre nos lembrar do amor incondicional de Deus. Apesar da desobediência, Deus não abandonou o ser humano à sua própria sorte. Deus continua sustentando a vida, dando coisas boas a todos, limitando a extensão dos efeitos da queda. E é por isso que a vida ainda é suportável. No dia de hoje, o objetivo do nosso estudo, eu quero convidar os irmãos, ainda que por um breve tempo, a desviarem os olhos e os pensamentos dessa enxurrada de notícias e de excentricidades que nós temos recebido e que tem dominado o noticiário, tem dominado mesmo as nossas conversas, as nossas atividades. Eu queria que então nós meditássemos juntos naquilo que o próprio Deus nos revela em sua santa palavra, como sendo o advento que vai dar cabo de todas as imperfeições e tristezas que nos afligem, e que dará lugar à plena restauração de tudo o que foi criado, que vai trazer de volta a harmonia, vai trazer de volta a perfeição em todas as coisas que Deus criou. Diante desse quadro, portanto, nós temos uma oportunidade nesta manhã de meditar acerca da doutrina da redenção. Esse é o nosso objetivo. E Deus já realizou o ato fundamental, a base, a sustentação para toda a redenção da raça humana e de toda a criação, de todo o mundo. Trata-se da vinda ao mundo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, como nosso representante, pagou a culpa do pecado do homem na cruz. Morreu, ressuscitou, está vivo e é exaltado como Senhor sobre todos. Mas ainda no futuro Deus haverá também de restaurar o mundo, de redimir a criação, de restaurar todo o universo, e Ele o fará mediante Jesus Cristo. No momento, Deus chama a todos a que se arrependam dos seus pecados e que creiam em Jesus Cristo, e assim trabalhem para reverter os efeitos da queda até que haja a plena e completa redenção. E nós estamos diante do texto de Colossenses, no capítulo 1, e nesse texto, como eu disse,
nós vemos Jesus. O apóstolo Paulo enfatiza o ensino de que Jesus é tudo em todos. E o versículo 16, que foi lido, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Diz o texto: tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, nós vemos o versículo 16 tem 3 preposições, todas enfatizam e explicam a relação do Senhor Jesus com o universo. Em, por meio e para Jesus. Essas expressões nos revelam a origem, nos revelam o executor e também nos mostram o propósito das coisas que foram criadas. A expressão, pois nele foram criadas todas as coisas, indica que tudo procede dele. É como se tudo saísse dele. E só a fé, meus irmãos, nos mostra a real origem de tudo, não a ciência. Todas as coisas nos céus, galáxias, universo, todas as coisas sobre a terra, seja a ciência, sejam todas as complexidades visíveis ou não, tronos, potestades, soberanias, todas as coisas nele foram criadas. O reformador Martinho Lutero, à luz dessa passagem bíblica, chega a afirmar até que o diabo é o diabo de Deus, porque também está debaixo do controle e do senhorio de Cristo. Todo o controle e todo o domínio é do Senhor Jesus. A expressão por meio dele implica em que toda esta sintonia, toda a harmonia dos elementos foi estabelecida e está sob o comando e sob o controle de Cristo. A expressão para ele indica que tudo aponta para Jesus e todas as coisas foram criadas para a glória dele, como um propósito maior. Os colossenses foram exortados pelo apóstolo Paulo a deixarem de procurar a alegria ou de colocar a sua esperança e os seus desejos nas coisas que foram criadas, e para passarem então a depositar a sua esperança e o seu louvor no Criador, não na criatura, naquele que é Senhor de tudo e de todos, e em quem, por meio de quem e para quem tudo veio a existir. Quando vemos o versículo 17, ele diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse versículo faz referência à providência de Deus, afirmando que nele tudo subsiste, ou seja, que Jesus Cristo é aquele em que todo o universo está em coesão. Ele é aquele que garante o funcionamento maior de todo o universo, e é isso que deve despertar o nosso louvor, quando nós contemplamos tudo o que foi criado e que está, sim, a serviço e debaixo do comando de Jesus. Nesse texto, como um todo, nós vemos a presença central de Jesus Cristo em todas as etapas, desde a criação até a completa restauração de tudo aquilo que foi criado. E isso é o que mais importa que nós percebamos nesse estudo. Este é o propósito maior de olharmos para aquilo que nós chamamos de redenção cósmica, ou seja, perceber o impacto da obra redentiva de Cristo em tudo o que foi criado, e como isso então se relaciona com o nosso cotidiano, como isso tem a ver com o nosso viver diário. Nós não estamos e jamais estaremos vagando no mundo à mercê do acaso, à mercê de algum tipo de abandono da parte de Deus. Nunca, jamais nós teremos um só instante em que o domínio de qualquer elemento da criação vai deixar de estar sob o governo de Deus ou alheio aos interesses de Deus, porque essa autoridade, este poder é de exclusiva propriedade de Jesus Cristo, o Senhor.
Alguém pode perguntar, por que então nós temos tantas tragédias? Por que então tanta calamidade, tantos desequilíbrios, enfermidades, pandemias? E por que um mundo animal tão violento, sanguinário, cruel? A resposta é bíblica. E eu queria que os irmãos abrissem na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos retornar para o nosso texto de Colossenses, mas gostaria de observar alguns versículos do capítulo 8 da carta aos Romanos com os irmãos. E nós leremos do versículo 18 ao versículo 23. Romanos 8, 18 a 23. Diz assim o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, diz o texto. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto é importantíssimo quando se trata desse tema. Vejam que a criação, ele diz, a criação está sujeita à vaidade, está aí no versículo 20, está cativa, e isso indica servidão, está no versículo 21, e a criação passa sim por sofrimento, por tristezas, versículo 22. A própria natureza, sendo algo, digamos, saído de Deus, vindo de Deus, sendo como uma espécie de extensão do divino, que nós podemos contemplar, e nós podemos perceber a grandiosidade de Deus quando nós olhamos para aquilo que Ele próprio nos revela em tudo que foi criado. Nossa conclusão deveria ser de que, se Deus é bom, se o divino é bom, então saiu dele, a natureza deveria ser também boa. Sim, claro, e assim foi criada. Mas essa natureza vem sendo corrompida desde a queda no Éden, porque ela está, segundo o texto que foi lido, cativa a esta corrupção, aprisionada numa condição desastrosa da mais completa decomposição. Segundo Gênesis 3, ela está sob a maldição que Deus impõe por causa da desobediência do homem, por causa do pecado que ingressa no mundo. Mas os versículos 19 e 21 desse texto de Romanos 8 nos mostram que essa natureza tem a esperança de que será redimida, afirmando que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o versículo 21 diz: na esperança de que a própria criação será redimida, assim, do cativeiro da corrupção. E esse é um ponto muito interessante, e talvez ele até soe como algo novo para nós, porque nós não somos acostumados a olhar para a criação, para a natureza, como nós gostamos de falar, para todo o cosmos, como parte da nossa responsabilidade perante Deus. Lembrem-se que ao homem foi atribuída a missão de cultivar, de cuidar do jardim, e essa é uma ordem do tempo do Éden, desde o princípio da criação. Este é um propósito claro do Criador. Essa ordem não foi revogada, mas sim, meus irmãos, o trabalho que o homem tem
para cumprir a sua responsabilidade para com a natureza, desde a queda, é mais um desses desafios inatingíveis, em função do grau de corrupção e dos efeitos da maldição do pecado sobre tudo o que existe. É claro que a humanidade ela já não está mais capacitada, ela já não é mais hábil para manter o jardim completamente em ordem, como nós recebemos das mãos de Deus. E aí nós olhamos para o nosso contexto de evangelização, e ele tem foco, quase sempre, somente na salvação das almas, e isso é imprescindível, não tenha dúvida, mas ele deveria ter igualmente o objetivo de criar naquele que crê, naquele que tem a sua consciência de responsabilidade perante Deus, esta noção, essa consciência de que aquilo que Deus criou e que é material, que é físico, também importa a Deus. Eu queria que nós voltássemos agora para o nosso texto original, o texto principal de Colossenses 1, a partir do versículo 13 até o 20, volte com a sua Bíblia para Colossenses 1. Cristo é o cabeça de tudo o que foi criado, não só da igreja, ele é antes de todas as coisas, é o que diz o versículo 17 de Colossenses 1. Meus irmãos, isso não se refere especificamente ao tempo da criação, até porque ele não foi criado, o Filho não foi criado, ele já existia antes que houvesse criação. Mas o texto afirma que ele tem sim a primazia sobre toda a criação, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, ou seja, ele é tanto o Criador quanto o herdeiro por excelência de tudo que foi criado. O universo é subordinado a Jesus, porque o próprio Cristo é o fundamento e é também o objetivo da criação do universo. Em suma, Jesus é supremo, porque ele é o começo, o meio e o fim. Ele é aquele que foi e aquele que sempre será. Não há nome maior do que o de Jesus Cristo. Quando lemos Colossenses 1, versículo 18, diz que ele tem a primazia, que ele é soberano sobre toda a criação, ele, portanto, é o Senhor de todo o universo. É fundamental nós entendermos que a divindade está integralmente na pessoa de Jesus Cristo, não num lugar ou no templo, como pensavam os judeus, porque nenhum edifício pode conter esse Deus grandioso. E o versículo 19 diz que aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Isso é imprescindível para que nós tenhamos a real dimensão da pessoa de Jesus Cristo e de sua obra redentiva. E o versículo 20 diz que foi por meio do seu sangue. Vejam bem, Jesus Cristo promoveu paz por meio do seu sangue, não só na nossa vida, na nossa família, mas em toda a criação, em todas as coisas, em todo o cosmos. Nós estamos a cada dia, ainda que debaixo de muito sofrimento e de grandes desafios, caminhando para a plenitude dessa redenção. Aquilo que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário há de se manifestar pleno a cada um dos seus escolhidos. Esse era o objetivo de Deus desde antes da fundação do mundo, desde antes da queda, e não mudou com a queda. Mas em Cristo Jesus nós
temos toda a expectativa da redenção plena, final, completa de tudo e de todos. A morte de Cristo, meus irmãos, reconcilia. Quando nós falamos que houve separação de Deus, separação entre os homens, separação dos homens em relação à sua habilidade de cuidar de todos os demais elementos da criação, saibam que a morte de Cristo reconcilia, ou seja, traz debaixo de paz absolutamente todas as coisas, fazendo tudo o que foi criado e depois corrompido ser restaurado, reconciliado, ser redimido. Por isso nós vemos na Bíblia a promessa de novos céus e nova terra. O nosso texto mostra que Ele, Jesus Cristo, reconcilia tudo o que está na terra, assim como todas as imensidões do universo e nos céus. Vejam que o efeito disso é totalmente oposto, contrário àquilo que foi desencadeado pelo pecado, pela queda. E então proporciona a nós, igreja, a oportunidade e a responsabilidade de combatermos os efeitos do pecado. E nós fazemos isso com novas atitudes, com as nossas ações, que têm origem em nossa nova vida nele, agindo sempre sob a orientação da palavra e debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso nós cristãos devemos nos relacionar nas nossas atividades, no nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com as coisas materiais, considerando sim o valor que essas coisas têm, mas nada e nem um pouco acima disso. Não dê valor maior do que uma coisa precisa ter. Biblicamente, eu e você somos criaturas. Uma árvore também é uma criação de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós temos o mesmo valor do que as árvores, mas nós devemos entender, meus irmãos, que diante de Deus nós somos obra e feitio das suas mãos, e Deus zela por suas criaturas, por tudo o que criou. Observe que Deus fez sim aliança com a humanidade, mas também Deus tem compromisso com toda a criação. E é por isso que ele pactua acerca de como estariam ordenados os céus, a terra, as estações do ano, tudo o que há. Tudo deveria obedecer às leis essas e preceitos estes que Ele próprio estabeleceu. Foram estabelecidos por Deus e são regidos por Ele mesmo. Portanto, a maneira como nós tratamos com as coisas precisa ser conforme o valor que elas têm em Deus e para Deus. E essa compreensão precisa ter reflexo em como nós tratamos a natureza, os animais e até mesmo os nossos planos, a nossa renda, como é que nós administramos aquilo que ganhamos. Deus determina em sua palavra como nós devemos nos portar como criaturas dele, em todas as circunstâncias e em todas as extensões da vida, porque nós cremos que tudo é disposto por Deus, feito por Deus, e por isso precisa ser conduzido e cuidado como algo que aprove a Deus criar. Não estão aí por acaso, e Deus resolveu nos proporcionar, e tudo é, sobretudo, de Deus. E a questão aqui não é só eu e você sairmos daqui apenas com a decisão de que nós vamos resolver o problema ecológico no mundo. Não é isso que eu estou dizendo, até porque talvez nós possamos fazer muito pouco em relação a essa questão, mas é importante sabermos que este zelo, saber que esse cuidado individual se harmoniza assim com a visão de
de mordomia cristã, como uma doutrina bíblica, como mordomos que Deus põe para cuidar daquilo que é dele, né? E como propósito, portanto, de vida cristã. Essas coisas não podem estar à parte daquilo que nos relaciona com o próprio Deus. Eu quero concluir dizendo que o Criador, Ele nos fez e nos colocou aqui para cuidar das coisas que Ele fez. E tudo que Ele fez foi criado e expressa o poder, a criatividade, a sabedoria e também a glória dele. Mas o nosso principal objetivo, meus irmãos, deve ser harmonizar o nosso zelo pelas coisas feitas com a consciência e a expectativa de que elas não serão restauradas por nós, mas por aquele em quem reside toda a plenitude da divindade. O que eu quero dizer, de maneira muito prática, meus irmãos, é que é muito provável que em algum momento vá se encontrar a cura para esse novo coronavírus aí. É bem provável que a medicina, a ciência, prossigam manejando as técnicas e os recursos, de maneira que em algum momento vai se propiciar algum alento, até mesmo a cura para algumas das recentes enfermidades. Mas não se engane, o mundo não vai encontrar descanso e paz enquanto não se cumprir na plenitude a obra da redenção, que Cristo começou com seu próprio sacrifício e sangue. A glória da redenção, ela não está ao alcance da criatura, ela é exclusivamente reservada a Jesus Cristo, que voltará para completá-la. Os biólogos, os zootecnistas, agrônomos, qualquer outro profissional, seu trabalho é muito bem-vindo, mas por mais especializado, por mais capaz que seja, por mais esforçado que seja em preservar, em melhorar as condições do mundo em que nós vivemos, assim como a medicina, assim como toda a tecnologia, apesar de tudo isso, meus irmãos, jamais essas coisas terão o poder de restaurar plenamente, de redimir de fato toda a criação. Só a Jesus Cristo está reservada a glória de toda a redenção, a cura de tudo aquilo que Deus criou. Então, esse mundo melhor que nós temos tanto buscado, ele não está ao alcance dos homens. Quem pode fazer e fará um mundo melhor é uma só pessoa, em quem reside toda a plenitude da divindade, e este é Jesus Cristo, homem. A redenção proposta por Deus, consumada por Cristo na cruz, tem efeito reconciliador, restaurador e redentor sobre tudo que foi criado. Eu e você, nós não temos sequer como fazer ideia do que é viver num mundo onde não há mais o cativeiro da corrupção, onde todas as coisas estão reconciliadas com Deus, onde tudo é perfeito, sabe? Como Deus criou no princípio, onde tudo funciona, tudo se relaciona harmoniosa e perfeitamente. Mas nós crentes que conhecemos esta promessa de Deus, assim como nós vimos lá em Romanos 8, nós almejamos muito intensamente por esse dia, ansiosos esperamos por esse dia. Eu quero morar, eu quero viver para sempre num lugar assim. Eu quero viver no lugar que Jesus Cristo foi preparar e que um dia vai fazer novo. Enquanto esse dia não chega, como crentes, meus irmãos, nós devemos viver intensamente a expectativa desse dia. Isso não pode ser alguma coisa distante de nós. Ao contrário, é isso que deve nos proporcionar dia após dia encorajamento, desejo
tira um pouco do pensamento das coisas que nós temos sido como um avalanche, assolados de notícias ruins e de coisas tristes. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que esperamos, meus irmãos. Por isso, nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, sim, com responsabilidade, para expressar essa compreensão, até que Cristo então volte para fazer tudo novo, muito diferente do que hoje é e em todo o cosmos e em toda a criação. Toda a glória, todo o louvor sejam ao nosso Redentor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos porque a tua palavra nos enche de consolo, conforto e de esperança. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos de ti, ó Deus, mas nós encontramos no Senhor este alento e a paz que nos faz passar pelas adversidades, crendo que o Senhor conhece todas as coisas e governa sobre todas elas. Obrigado porque em Cristo Jesus a nossa esperança é viva. Obrigado porque nós podemos esperar sempre no Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Clamamos, ó Deus, por cada vida, clamamos por tudo que o Senhor criou. Tem compaixão do teu povo, ó Deus, e alivia as tensões, os sofrimentos, enquanto aguardamos ansiosamente pela volta do teu Filho Jesus. Que assim seja, Pai, haja sempre em nós a alegria e a esperança que depositamos nessa verdade. E é no nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Passa a palavra para o pastor. Esse é um dia muito especial para todos nós, dia em que nós homenageamos as nossas mães. E a homenagem que eu quero trazer em meu nome, em nome do Conselho da Capela, são as palavras que Deus orientou a Moisés para que ele pudesse transmitir a Arão e ele pudesse abençoar o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Para todas as mães, desejamos que Deus continue abençoando, guardando a vida de cada uma das irmãs. Que o Senhor mostre a graça, a misericórdia e o amor dele. E que o Senhor conceda a paz que só Ele pode dar. Que Deus assim abençoe a todas as mães nesse dia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, meus amados irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.